cano frio da arma tremia nas minhas mãos. A Sofia estava caída no chão, o vestido branco, tão imaculado horas antes, agora rasgado e sujo com a sua própria pretensão e... Ketchup? Sim, umas gotas vermelhas e pegajosas. A confusão na minha cabeça era palpável, como o cheiro a pólvora e a sangue que ainda pairava no ar. Um candelabro partido jazia espalhado como um puzzle macabro a poucos metros. Como raio é que eu, Ana Silveira, uma simples empregada de balcão do bairro das Docas, tinha chegado a este ponto? A vida tem maneiras estranhas de te virar do avesso, não é? Uns meses antes, a minha maior preocupação era se o Jorge, o fornecedor de carne, ia aparecer ou se conseguiríamos pagar a eletricidade do café. Agora, isto. No fundo, a culpa foi de uma sanduíche de queijo. É sempre das coisas mais insignificantes. Estávamos numa terça-feira, a chuva caía como se o céu se tivesse esquecido de fechar a torneira. As luzes de neon do colher enferrujada, o diner do meu pai, piscavam, projetando um rosa doentio na rua da Alfândega. Eram quase 11h45 da noite. 28 anos a aturar clientes, a cheirar a café velho e lixívia. A minha espinha já não era a mesma de outrora. Parecia carregar o peso de um barco a afundar, o meu barco. 3 anos depois do funeral do pai, a herança dele estava a ir pelo cano abaixo. 2 clientes em toda a noite, murmurei para o vazio, atirando o pano para o balde da desinfecção. Assim nem o Jorge paga, muito menos a EDP. Fui fechar a porta da frente, a mão a pairar sobre o trinco, quando vi movimento no beco do outro lado da rua. Não era o habitual, gatos vadios a lutar por restos de comida ou o Zé bêbado a cambalear à procura de um sítio para desmaiar. Aquilo era pequeno, frenético. Forcei a vista através do vidro molhado pela chuva. Um miúdo não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Estava a remexer no caixote do lixo, as mãozinhas a rasgar um saco de plástico. Vestia um capuz 3 vezes maior do que ele, o tecido ensopado e colado ao seu corpo frágil. O meu coração deu um salto. Aquela não era uma zona segura. O bairro das Docas não era sítio para miúdos sozinhos depois de escurecer, muito menos um tão pequeno. Não pensei. Abri o trinco, o sino por cima da porta tilintou alegremente, um som completamente despropositado, e saí para o dilúvio. Olá, chamei, a minha voz a lutar contra o vento. O miúdo congelou. Não fugiu. Ficou rígido como um coelho a avistar um falcão. Virou-se devagar, sob a luz dura do candeeiro da rua. O seu rosto era um mapa de miséria. Sujo, os olhos de um verde penetrante e assustadoramente grandes, cheios de terror. Não te vou fazer mal, disse levantando as mãos, as palmas abertas. Pareces ter fome. O olhar do miúdo desviou-se para o brilho acolhedor do diner e depois voltou para o bagel meio comido que tinha tirado do lixo. Agarrou-o ao peito protetoramente. Isso é lixo, querido. Vais ficar doente, disse, a minha voz caindo naquele tom suave e firme que usava com o meu pai quando a demência piorava. Tenho a chapa lá dentro ainda quente. Posso fazer-te um hambúrguer. Batatas frias, um batido de chocolate. A menção de chocolate pareceu quebrar o feitiço. O miúdo deu um passo hesitante para a frente e depois outro. Olhou para a esquerda, depois para a direita, varrendo a rua com uma paranoia que nenhuma criança deveria possuir. Anda! Insisti, a tremer enquanto a chuva ensopava o meu uniforme de empregada. É por minha conta! Ele seguiu-me para dentro. Sob as luzes fluorescentes, parecia ainda pior. Os tênis estavam presos com fita cola. As mãos tremiam. Levei-o para a cabine 4, a do canto, a mais longe das janelas. Era a cabine segura. Senta-te, já volto. Fui para a cozinha e movi-me com eficiência. Atirei 2 hambúrgueres para a chapa, o chiado a preencher o silêncio. Barrei um pão, deixei cair um cesto de batatas fritas na fritadeira
e misturei um batido de chocolate espesso. Quando voltei, o miúdo estava sentado nas mãos a olhar para a mesa. Não tinha tirado o capuz. Deslizei o prato à sua frente. Come, por favor. Por um segundo, ele hesitou. Depois a fome venceu. Comeu com uma ferocidade que me partiu o coração. Não mastigava, engolia. A gordura escorria pelo queixo e ele limpava-a com a manga. Eu observei-o a beber o meu café morno, dando-lhe espaço. Qual é o teu nome? Perguntei suavemente quando ele abrandou a meio das batatas fritas. Ele parou de mastigar, os seus olhos verdes fixos nos meus. Abanou a cabeça. Ok, sem nome. Tudo bem, disse. Eu sou a Ana. Ele olhou para o batido, depois deu um gole longo. Pedro, sussurrou. A voz era rouca, pouco usada. Muito gosto em conhecer-te, Pedro. Onde estão os teus pais? A temperatura na cabine pareceu cair. Pedro deixou cair uma batata. As suas mãos foram para debaixo da mesa, agarrando a borda do assento. Foram-se, disse, pigarreando. Foram-se para onde? Para o trabalho. Para casa. Simplesmente foram-se. Suspirei internamente. Um fugitivo ou pior, abandonado. Sabia que devia ligar para a segurança social. Era a lei. Era o certo a fazer. Olhei para o telefone atrás do balcão. Pedro seguiu o meu olhar. Saltou da cabine instantaneamente, o pânico a surgir. Nada de chamadas, nada de polícia. Pá! Calma. Levantei-me, bloqueando-lhe o caminho, mas mantendo a distância. Ok, nada de polícia. Prometo, nada de polícia. Ele respirava pesadamente, o peito a subir e a descer. Se lhes ligares, ele encontra-me. Quem te encontra? O homem mau, Pedro sussurrou. Senti um calafrio na espinha. Este miúdo não era apenas um fugitivo. Estava a fugir de alguém específico. Ok, Pedro, acredito em ti. Nada de chamadas. Tirei da avental uma nota de 20 euros e algumas de €1. As minhas gorjetas da noite. Olha, não te posso deixar ficar aqui a noite toda porque tenho de fechar e ir para o meu apartamento no andar de cima. E não acho que confies em mim o suficiente para vir comigo. Mas leva isto. Tentei dar-lhe o dinheiro. Ele olhou para o dinheiro, depois olhou para mim com uma maturidade que era assustadora. Fica com ele. Tu precisas mais. Pisquei os olhos, chocada. Desculpa? A placa na janela diz precisa-se de ajuda, mas é velha. O néon tá partido. Tu és pobre. Soltei uma risada seca e incrédula. Miúdo, tu não fazes ideia, mas eu tenho uma casa. Tu não. Pedro não pegou no dinheiro. Em vez disso, meteu a mão no bolso oversized e tirou algo pequeno. Colocou-o na mesa. Era um botão de punho de prata. Mesmo sob as luzes do diner, brilhava com um lustro caro e pesado. Estava gravado com um brasão. Um lobo com uma espada na boca. Se eu voltar, disse Pedro, a voz a tremer, voltas a fazer o batido? A qualquer hora, Pedro, a qualquer hora. Virou-se e disparou pela porta, o sino a tilintar atrás dele. Desapareceu na escuridão chuvosa antes que eu o pudesse deter. Fui à mesa para limpar o prato. Peguei no botão de punho. Era pesado, prata maciça, talvez platina. Virei-o na mão, um lobo com uma espada. Na altura não sabia, mas estava a segurar o brasão da família Scarati e ao alimentar o miúdo, tinha-me acabado de colocar no centro da mira. Os 3 dias seguintes foram um borrão de ansiedade. Cada vez que o sino da porta tocava, eu saltava, à espera da polícia ou do estranho miúdo Pedro. O negócio estava fraco. Passei a maior parte da quarta-feira a discutir com o fornecedor de carne. Um homem chamado Jorge, que tinha a personalidade de uma esponja molhada. Dinheiro na entrega, Ana. Nada mais de crédito. Tinha dito o Jorge, deixando 3 caixas de hambúrgueres congelados no balcão. Eu pago, Jorge.
O meu pai fez negócio contigo durante 20 anos. O teu pai está morto. Dinheiro. Tive de esvaziar a caixa registradora para o pagar, ficando com 12 euros de capital operacional. Na quinta-feira à noite, a chuva tinha parado, substituída por uma umidade sufocante que fazia a cidade suar. Estava atrás do balcão a reabastecer os doseadores de açúcar quando senti olhos em mim. Não era um cliente, o diner estava vazio. Olhei pela grande janela da frente. Do outro lado da rua, parado na zona de proibição de estacionamento, estava um Cadillac Escalade preto, vidros fumados, pintura impecável. Parecia um tubarão a nadar num lago de peixinhos. Estava ali há 1 hora. Ótimo, murmurei. Inspetor de saúde ou capangas do senhorio? O sino tocou. Virei a cabeça. Era o Pedro. Parecia pior do que antes. O capuz estava mais sujo e ele mancava ligeiramente da perna esquerda, mas os seus olhos estavam focados. Caminhou diretamente para a cabine 4 e sentou-se. Tranquei a porta da frente e virei a placa para fechado, embora fossem apenas 20 liros. Baixei as persianas da janela da frente, bloqueando a vista do SUV preto. Fui até ele com um copo de água. Fiquei preocupada contigo. Pedro bebeu a água de um gole. Posso ter um hambúrguer? Já a caminho. Enquanto cozinhava, observei-o pela janela de serviço. Estava constantemente a verificar a porta, a perna a saltitar nervosamente. Quando trouxe a comida, sentei-me em frente a ele. Pedro, precisamos de falar. Estás magoado, estás a mancar. Caí, murmurou, enfiando batatas fritas na boca. Pedro, aquele carro do outro lado da rua, o preto, é por tua causa? Pedro congelou. A cor fugiu do seu rosto já pálido. Deixou cair o hambúrguer. Carro preto, um SUV. Está ali há 1 hora. Pedro apressou-se para a beira da cabine, a tentar espreitar pelas persianas sem ser visto. Ele engasgou-se. Eles encontraram-me. Tenho de ir. Não, agarrei o seu pulso. A pele estava a arder. Tens febre. Não vais lá para fora. Se são homens maus, estás mais seguro aqui dentro. Tu não percebes. Pedro sibilou, puxando o braço. Eles queimam coisas, magoam pessoas. Quem são eles? Scarati. Pedro sussurrou o nome como uma maldição. Franzo a testa. O nome parecia familiar. Algo das notícias que eu geralmente ignorava. A família Scarati. Crime organizado. O tipo de pessoas que controlavam os sindicatos e os cais. Por que é que te querem, Pedro? Por quê? Uma voz grave e arrastada falou da frente do diner. Virei-me, a minha mão agarrando instintivamente a pesada garrafa de ketchup de vidro na mesa. Não tinha ouvido a porta abrir. Não tinha ouvido o sino. Na entrada, estava uma montanha de homem. Devia ter 1,95 m, com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore e a cabeça rapada. Vestia um fato escuro que esticava nos seus músculos. O nariz tinha sido partido pelo menos 2 vezes. Este não era o chefe. Este era o martelo. O trinco, gaguejei. Tranquei a porta. O homem levantou uma pequena ferramenta especializada, uma pistola de abrir fechaduras. Guardou-a no bolso e avançou para a luz. Miúdo esperto, difícil de seguir, mas toda a gente tem fome. Pedro tremia violentamente atrás de mim. Agarrou as costas do meu uniforme, enterrando o rosto no tecido. Levantei-me, colocando-me entre o gigante e o miúdo. O meu coração batia tão forte que senti tonturas. Mas o meu pai tinha me criado neste bairro. Não mostres medo aos valentões. Fora, disse, a minha voz a tremer mais alta. Estamos fechados. O homem riu-se. Era um som seco e sem humor. Não estou aqui para um hambúrguer, querida. Estou aqui pela encomenda. Apontou um dedo parecido com uma salsicha para o Pedro. Vamos, miúdo. O patrão quer ver-te. Não, Pedro gritou. Não vou voltar. Ele trancou-me na cave. O meu sangue gelou. Trancado na cave.
Ele não vai a lado nenhum contigo, disse, agarrando a garrafa de ketchup com mais força. Vou ligar para a polícia. O homem deu outro passo. Estava a 3 metros de distância. Agora tocas num telefone e eu parto-te a mão. Depois parto a perna do miúdo para ele parar de fugir. Depois vamos embora. Facilita as coisas. Ele meteu a mão no casaco. Não esperei para ver se era uma arma. Atirei a garrafa de ketchup com tudo o que tinha. Girou no ar e esmagou-se na testa do homem com um baque nauseabundo. O vidro estilhaçou-se e o ketchup vermelho explodiu como sangue. O gigante cambaleou para trás, rugindo de surpresa e dor, limpando o sangue dos olhos. Foge, Pedro! Porta das traseiras! Gritei. Agarrei a mão de Pedro e arrastei-o para a cozinha. Entramos pelas portas de vai e vem. Tranquei o ferrolho da porta da cozinha assim que o gigante atirou o seu peso contra ela. A madeira estilhaçou-se. O beco! Gritei. Corremos para lá da chapa a chiar, para lá da máquina de lavar louça, para a pesada porta de metal que dava para o beco. Chutei a barra de emergência. A porta abriu-se e corremos direitinhos para uma parede de fato e colônia. Eu saltei para trás, embatendo num peito duro e caindo de costas no cimento molhado do beco. Pedro engasgou-se. Ali estava, flanqueado por mais 2 homens a segurar guarda-chuvas. Um homem que não se parecia em nada com o gigante lá dentro. Era alto, esguio, e vestia um fato que custava mais do que o meu diner, carro e apartamento combinados. Tinha cabelo grisalho perfeitamente penteado e um rosto devastadoramente bonito, mas duro como granito. Os seus olhos eram escuros, inteligentes, e naquele momento ardiam com uma fúria fria. Olhou para mim, depois para o Pedro, que estava congelado de terror. O homem não gritou, não puxou uma arma. Simplesmente ajustou os seus botões de punho. Botões de punho que correspondiam ao que o Pedro me tinha dado. Olá, Leonardo, disse o homem, a sua voz suave como veludo sobre vidro partido. Pedro olhou para o chão. Olá, pai. A minha respiração ficou presa na garganta. O monstro não estava a perseguir o miúdo. O monstro era o pai dele. O gigante de dentro rebentou pela porta das traseiras, o rosto coberto de ketchup e sangue, uma arma na mão. Vou matá-la, rugiu, erguendo a arma para mim. Gonçalo! O homem do fato latiu. Foi uma única palavra, mas soou como um chicote. Gonçalo congelou. O homem do fato, João Scarati, olhou para Gonçalo, depois para a arma, depois para mim. Estendeu uma mão para me ajudar a levantar. O seu aperto era de ferro. Tu atiraste uma garrafa na cabeça do meu chefe de segurança? Perguntou João, um lampejo de divertimento a dançar nos seus olhos aterrorizantes. Ele invadiu o meu diner, gaguejei, puxando a minha mão. Ele ameaçou uma criança. João virou o seu olhar para Pedro. É verdade? Pedro acenou rapidamente com a cabeça. O Gonçalo disse que me partia as pernas. O rosto de João escureceu. O divertimento desapareceu. Virou-se para Gonçalo. Eu disse-te para recuperares o meu filho, não para o danificares. Chefe, o miúdo corre rápido. Eu só queria dizer... Aconteceu tão rápido que eu nem vi a arma mover-se. João tinha sacado uma pistola do casaco e atingiu Gonçalo na rótula. Gritei, tapando os ouvidos. Gonçalo desabou, uivando de agonia. João guardou a arma calmamente, como se tivesse acabado de verificar as horas. Olhou para mim, que tremia contra a parede de tijolos. As minhas desculpas pelo barulho, disse João, e pela confusão no teu diner. Eu sou João Scarati. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal, cheirando a chuva e tabaco caro. Parece que tens alimentado o meu filho, o que significa que estou em dívida contigo. Estendeu a mão e enfiou uma mecha de cabelo molhado atrás da minha orelha. Os seus dedos demoraram-se na minha mandíbula por um segundo a mais, e um Scarati sempre paga as suas dívidas. O tiro ecoou pelo beco muito depois de o fumo se ter dissipado,
a ricochetear nas paredes de tijolo molhado como um trovão. Fiquei paralisada, as costas encostadas à fria porta de metal do meu diner, a olhar para o homem a contorcer-se no chão. Gonçalo, o gigante que me tinha ameaçado partir a mão há poucos minutos, agora agarrava o joelho estilhaçado, o rosto uma máscara de agonia. Mas já não gritava. Estava a morder o seu próprio cinto de couro, abafando o barulho porque o chefe lhe tinha dito para estar calado. João Scarati nem sequer olhou para o homem ferido. A sua atenção estava inteiramente em mim e no miúdo que se agarrava à minha perna. Leonardo, disse João, a sua voz terrivelmente calma. Vem cá agora. Pedro abanou a cabeça, enterrando o rosto mais fundo no meu avental ensopado. Não vais trancar-me de novo. Fiz isso para teu próprio bem, João retorquiu, uma fissura a aparecer na sua postura gelada. Tens alguma ideia do caos que causaste? Metade da cidade está à tua procura, e não apenas os meus homens. Não me importo, Pedro gritou. Quero ficar com a Ana, ela faz-me batidos. Ela não tem guardas com armas. A mandíbula de João apertou-se. Olhou para mim. Olhou mesmo para mim pela primeira vez. Avaliou os meus tênis gastos, a mancha de gordura na gola, a inclinação desafiadora do meu queixo, apesar do terror nos meus olhos. Dona Silveira, disse João, passando por cima do Gonçalo a gemer para encurtar a distância entre nós. Agradeço a sua hospitalidade, mas isto não é o seu mundo. Dê-me o rapaz. Ele tem medo de si, disse eu. A minha voz tremia, mas não me mexi. Não me importa quem você é. Não vou entregar uma criança aterrorizada a um homem que acabou de disparar sobre o seu próprio empregado. João soltou um sopro seco e frustrado. Verificou o relógio, uma peça de platina que provavelmente custava mais do que a hipoteca do diner. Estamos a perder tempo. A família Moretti tem olheiros neste sector. Se a virem com o meu filho, está morta. Se a virem sozinha depois de hoje à noite, está morta. Pisquei os olhos. O quê? É uma testemunha, João afirmou com fatos frios, e ajudou o herdeiro Scarati. Para os meus inimigos, isso faz de si uma colaboradora. Para a polícia, isso faz de si uma suspeita. Não pode ficar aqui hoje à noite. Isto é a minha casa, argumentei, gesticulando para o edifício. O meu apartamento é no andar de cima. O seu apartamento é um perigo de incêndio com uma fechadura que uma criança conseguiria abrir. João rebateu. Ele fez um sinal aos dois homens que seguravam os guarda-chuvas. Eles avançaram instantaneamente. Agarrem o rapaz! Não, Pedro gritou. Agarrou a minha mão com tanta força que as suas unhas me cravaram na pele. Não vou sem ela. Levem-na também. Ela vem ou eu grito. Vou gritar tão alto que a polícia vai ter de vir. O beco ficou em silêncio. A ameaça era infantil, mas eficaz. Sirenes da polícia eram a última coisa que João precisava naquele momento. João olhou para o filho, depois para mim. Uma análise estava a ser feita por trás daqueles olhos escuros de obsidiana. Olhou para o diner, depois de volta para mim. Bem, disse João abruptamente. Bem, o quê? Perguntei. Está contratada. Desculpa? Obviamente tem um bom relacionamento com ele. Ele é teimoso como a mãe era. Não se mexe a menos que você o faça. João gesticulou em direção ao Escalade parado no final do beco. Venha conosco. Faça uma mala. Fica na propriedade até as coisas acalmarem. Pagarei 5.000 euros por semana. A minha boca caiu. Não posso simplesmente ir embora. Tenho um negócio para gerir. Não tem clientes, Ana, disse João, a sua voz caindo num sussurro áspero. Vi o seu livro de contas no balcão enquanto esperava. Está com 3 meses de renda em atraso. Tem 12 euros na caixa. Venha comigo e pagarei as suas dívidas. Fique aqui e provavelmente estará a lidar com o esquadrão de extermínio dos Moretti ao nascer do sol. Ele não estava a mentir. Eu podia ver nos seus olhos. Não havia malícia na ameaça, apenas uma honestidade brutal. Olhei para o Pedro. O miúdo olhou para mim,
os seus olhos verdes a implorar: por favor, não me deixes. Olhei para o meu diner, o tijolo a desmoronar-se, a luz a piscar. Depois olhei para a entrada escura do beco, onde as sombras pareciam mover-se. Preciso de 10 minutos para fazer as malas, disse a minha voz oca. Tem 5, João respondeu. Virou-se para os seus homens. Levem o Gonçalo para a carrinha. Limpem o sangue do pavimento. Façam parecer que nada aconteceu. Enquanto corria para dentro para pegar nas minhas coisas, percebi que não estava apenas a deixar a minha casa. Estava a afastar-me da minha vida e a entrar numa jaula com um tigre. A viagem foi silenciosa e sufocante. Sentei-me na parte de trás do escalade, os assentos de couro macios como manteiga. O Pedro adormeceu quase instantaneamente, a cabeça a descansar no meu colo, exausto pela descarga de adrenalina. João sentou-se em frente a nós, digitar furiosamente no telemóvel, o rosto iluminado pela luz azul do ecrã. Não falou comigo. Mal reconheceu a minha existência. Olhei pela janela fumada enquanto a paisagem da cidade mudava. As ruas sujas do Cais do Sodré deram lugar à autoestrada e depois às sinuosas estradas arborizadas dos ricos subúrbios do norte. Passamos por portões de ferro altos e longas entradas. Finalmente o carro abrandou. Enormes portões de ferro forjado, decorados com o mesmo brasão do lobo e da espada do botão de punho, abriram-se. A propriedade Scarati não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de palácio. Era uma vasta mansão de pedra com arcos góticos e janelas altas, rodeada por jardins cuidados que pareciam pretos à luz da lua. Guardas armados patrulhavam o perímetro com cães polícia. O carro parou debaixo do pórtico. Um mordomo, um homem mais velho com um rosto amável, abriu a porta. Mestre João, o mordomo fez uma vênia. Estávamos preocupados. Leve o rapaz para a cama, Alfredo, disse João, saindo e abotoando o casaco. E chame o médico para ver a perna dele. Diz que caiu. João não esperou. Caminhou em direção às enormes portas de carvalho da frente, sem olhar para trás. Acordei suavemente o Pedro. Anda, querido. Chegamos. Pedro esfregou os olhos a olhar à volta, sonolento. Quando viu a casa, enrijeceu. Não quero entrar. Estou contigo, sussurrei, apertando a sua mão. Prometo. Dentro da casa estava de cortar a respiração, frio. Os pisos eram de mármore, os tetos com 6 metros de altura. Cheirava a polimento de limão e a vazio. Não havia fotos de família nas paredes, apenas pinturas a óleo caras de paisagens e tempestades. Alfredo, o mordomo, levou o Pedro para o seu quarto, assegurando-me que ele estaria seguro. Eu queria segui-los, mas uma mão pesada pousou no meu ombro. Virei-me para ver João. Ele tinha tirado o casaco e arregaçado as mangas, revelando antebraços musculosos cobertos por fracas cicatrizes. O meu escritório, ordenou. Agora. Engoli em seco e seguiu. O escritório era uma sala de madeira escura e couro. João caminhou para trás da secretária e serviu 2 copos de um líquido âmbar de uma garrafa de cristal. Deslizou um pela secretária em direção a mim. Bebe. É uísque. Ajuda com os nervos. Ignorei o copo. Você disparou sobre um homem esta noite, Sr. Scarati. Não creio que o uísque vá acalmar os meus nervos. João deu um gole na sua bebida, os olhos a estudarem-me por cima da borda do copo. Gonçalo desobedeceu a uma ordem direta. No meu trabalho, a desobediência custa vidas. Ele teve sorte. E o Pedro? Perguntei, a minha raiva finalmente superando o meu medo. Ele também tem sorte? Ele disse-me que o trancou numa cave. Ele fugiu do próprio pai. Que tipo de monstro faz isso a um miúdo de 7 anos? João bateu com o copo na mesa. O som ecoou como um tiro. Tu julgas o que não entendes, rosnou, a voz a descer uma oitava. Agarro num controlo remoto da sua secretária e apontou-o para a parede. Uma grande televisão de ecrã plano ligou-se.
Mostrava imagens de segurança a preto e branco. Vê, João ordenou. Eu vi. A hora no vídeo era de há uma semana. A cena mostrava um parque infantil, privado, provavelmente no quintal daquela mesma propriedade. O Pedro estava num baloiço, a rir. De repente, o ecrã brilhou a branco. Uma explosão. Engasguei-me cobrindo a boca. No ecrã, fumo ondulava. Parte do muro da propriedade tinha sido destruída. Homens com espingardas de assalto invadiram pelo buraco. A ama foi abatida instantaneamente. A equipa de segurança de João respondeu ao fogo. Era uma zona de guerra. Um guarda-costas atirou-se para cima do Pedro, protegendo o rapaz com o corpo, enquanto as balas mordiscavam a relva à volta deles. João desligou a televisão. A sala mergulhou novamente no silêncio. Isso foi há 7 dias, disse João, a sua voz desprovida de emoção, embora a sua mão apertasse a secretária com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. A família Moretti tentou sequestrá-lo. Mataram a ama dele. Mataram 3 dos meus homens. Olhei para ele, o coração a bater. Eu não sabia. A cave de que o Pedro fala é uma sala de pânico. João continuou a andar de um lado para o outro atrás da secretária. Aço reforçado, fornecimento de ar independente, ligação via satélite. É o lugar mais seguro da Terra. Coloquei-o lá porque não dormi durante uma semana a tentar caçar os homens que fizeram isto. Tranquei-o lá porque não podia arriscar que ele saísse. Parou de andar de um lado para o outro e olhou para mim. A máscara do implacável chefe caiu por um segundo, revelando um homem exausto e aterrorizado de perder o filho. Ele pensa que o estou a castigar, sussurrou João. Ele pensa que sou o vilão. E talvez seja. Sei como gerir um império, Ana. Sei como quebrar a vontade de um homem. Não sei como falar com um miúdo de 7 anos que sente falta da mãe. Senti a raiva esvair-se de mim, substituída por uma dor complexa no peito. Olhei para o homem, o assassino, o chefão, e vi o pai por baixo. Ele não precisa de uma sala de pânico, João, disse suavemente, usando o seu primeiro nome pela primeira vez. Ele precisa de si. João olhou para mim, surpreendido pela minha ousadia. Ele tem medo de si porque age como um soldado, não como um pai. Você ladra ordens, dispara sobre pessoas à frente dele. Dei um passo em direção à secretária. Você contratou-me para o manter seguro. Ok, mas vou fazê-lo à minha maneira. Nada de o trancar mais. Se ele fica, eu fico. E você para de o aterrorizar. João olhou para mim por um longo e pesado momento. O ar entre nós estalava com uma tensão estranha, parte confronto, parte atração. Ele não estava habituado a ser tratado assim, especialmente por uma empregada de diner com farinha debaixo das unhas. Tem uma língua afiada, Dona Silveira, João murmurou. Isso vem com o território de servir café frio a clientes que não dão gorjetas, retorqui. Um fraco vestígio de um sorriso tocou os lábios de João. Transformou o seu rosto, fazendo-o parecer devastadoramente humano. Muito bem, disse. Tem rédea solta com o rapaz. O Alfredo irá mostrá-la ao seu quarto. É ao lado do Pedro. Virei-me para sair. E Ana? Parei à porta. Sim? O dinheiro que prometi, disse João, os olhos escuros novamente. Vou duplicá-lo. Apenas arranje isto. Arrane-o, porque eu não consigo. Acenei com a cabeça e saí para o corredor silencioso. Encontrei o meu quarto. Era luxuoso, com uma cama de dossel e lençóis de seda, mas não conseguia dormir. Sentei-me junto à janela a olhar para os terrenos escuros onde homens armados patrulhavam com cães. Pensei que tinha salvado um rapaz da fome. Agora percebi que estava a tentar salvar um rapaz de uma guerra. E o general dessa guerra, o homem com os olhos frios e as mãos quentes, era a coisa mais perigosa de todas. Porque enquanto eu revia a conversa no escritório, percebi algo que me aterrorizava mais do que as armas. Eu já não tinha medo de João Scarati. Estava intrigada por ele. E, nesta casa, a curiosidade não matava o gato,
Metia-te em sarilhos até o pescoço. Pouco antes de adormecer, um som sobressaltou-me. Um leve ranger da maçaneta da porta. Sentei-me, agarrando o edredão. Quem está aí? A porta abriu-se. Não era um assassino. Era o Pedro. Segurava uma almofada, parecendo pequeno e frágil à luz da lua. Ana, sussurrou. Estou aqui, Pedro. Posso dormir aqui? As sombras no meu quarto parecem os homens maus. O meu coração partiu-se. Puxei os cobertores para trás. Anda cá. Pedro subiu, aninhando-se ao meu lado. Adormeceu instantaneamente, seguro. Acariciei o cabelo dele a olhar para a porta. Eu tinha entrado na linha de fogo por este rapaz. Agora eu era o escudo. Mas eu não sabia que dentro da casa uma ameaça diferente estava a surgir. Corredor abaixo, nas sombras da ala oeste, uma mulher observava a minha porta fechar-se. Era linda, elegante, e os seus olhos eram frios como gelo. Era a Sofia, a mulher que tentava ser a dona Scarati há 3 anos. Ela tinha visto o João olhar para a empregada de mesa no escritório. Ela tinha visto a faísca. Sofia tirou o telemóvel e digitou uma mensagem. Temos um problema. A cadela vadia mudou-se para cá. Removam-na. Ana Silveira tinha sobrevivido à chuva e ao beco. Mas ela não fazia ideia de que o verdadeiro perigo não estava fora dos portões. Estava a dormir corredor abaixo. A Sofia, por outro lado, vivia noutro tipo de realidade. Ela era como aquelas flores raras que só crescem em estufas. Nunca tinha tido de lutar por nada na vida. Lembro-me dela a entrar na cozinha naquela manhã, depois de ter passado a primeira noite no casarão dos Scarati. Eu estava a fazer panquecas. O chefe André, um senhor com o nariz empinado que achava que só reduções francesas mereciam o seu talento, estava no canto com os braços cruzados, a olhar para o meu ritmo frenético com uma espécie de horror divertido. O cheiro a bacon, baunilha e xarope de ácer preenchia o ar. Uma lufada de ar fresco naquele mausoléu de mármore. O João apareceu, com uma camisola de caxemira escura que abraçava os ombros. Os olhos, ainda um pouco cansados, suavizaram-se quando viu o Pedro, sentado na ilha, a comer as panquecas de chocolate que eu tinha feito. Papa, olha, disse o Pedro, com um sorriso que parecia não ter fim. O João acabou por comer a minha panqueca, murmurando que era aceitável, mas limpou o prato todo. Foi aí que a Sofia entrou, os saltos a fazerem clique, clique, clique no chão de mármore. Linda, cabelo preto cascata, um vestido branco caríssimo. O sorriso dela não vacilou quando me viu, mas o ar ficou pesado. E quem é esta? Perguntou, a voz suave, mas com um veneno por baixo. Sofia, esta é a Ana, disse o João. Ela está a tomar conta do Leonardo. A Sofia examinou o meu uniforme de Dachshunde, que eu continuava a usar porque me recusava a vestir aquele de ama de infantário. A ajudante, entendi. Passou por mim como se eu fosse um móvel, colocando a mão possessivamente no braço do João. Senti o olhar dela em mim, um desafio silencioso, uma promessa. Era quase palpável o quanto ela me queria fora dali, um estorvo na sua vida perfeita. Sinceramente, toda aquela situação era surreal. Tipo, eu, a empregada do colher enferrujada, agora num palácio, a lidar com mafiosos e mulheres bonitas que queriam a minha cabeça. Se alguém me contasse, eu ria na cara. Mas era tudo demasiado real. A violência que eu pensava só ver nas notícias ou em filmes baratos estava lá agora na minha sala de estar, ou nas cavalariças. Eu nunca tinha estado perto de tanto poder e tanto perigo. Os meus amigos, se soubessem, pensariam que eu tinha enlouquecido. É que há uma grande diferença entre lidar com um cliente bêbado que te chateia e com um que te quer matar porque fizeste panquecas. É ridículo, mas eu estava lá. E a parte mais estranha, não sentia só medo. Sentia, sei lá, um estranho senso de dever,
uma chama de rebeldia que nunca soube que tinha. Enfim, que tempos! O João lá me permitiu levar o Pedro aos estábulos, desde que levasse o Marco, o novo segurança, conosco. O cheiro a feno e couro era reconfortante. O Pedro estava a lhe escovar uma égua, a Luna, enquanto o Marco, um homem silencioso e observador, estava à porta. Podemos andar a cavalo, Ana? Por favor? Só no picadeiro. Não sei, Pedro. O papá deixa. Ele tem uma cela para mim. Suspirei. Ok, mas só uma voltinha. Encontrei a pequena cela. Couro bonito, com as iniciais dele gravadas. Levantei-a. Décadas a trabalhar num diner com equipamento avariado tinham me tornado hipersensível a coisas que não estavam certas. Um parafuso solto numa mesa, um fio desfiado numa torradeira. Enquanto apertava a cilha, a correia que segura a sela ao cavalo, o meu polegar roçou no couro. Não me pareceu bem. Inclinei-me mais perto. A correia de couro tinha um corte limpo, fino como uma lâmina, a meio. Estava na parte de baixo, invisível a menos que estivesses a procurá-lo. Se o Pedro tivesse subido, a correia teria partido no momento em que o cavalo trotou. Ele teria sido atirado para debaixo dos cascos. O meu sangue gelou. Isto não era desgaste, isto era um corte. Ana, o que se passa? Pedro perguntou. Deixei cair a sela como se estivesse a arder. Virei-me para o Marco. Não o deixes tocar naquele cavalo, gritei. O Marco sacou a arma instantaneamente, a procurar um atacante. O que é? A sela, respirei, as mãos a tremer. Alguém cortou a correia. Alguém tentou. Não consegui terminar a frase. Alguém tentou matar o miúdo para me atingir a mim, ou apenas para ferir o João. As palavras da Sofia ecoaram na minha mente. Se não tiveres cuidado, agarrei o Pedro, puxando-o para os meus braços. Vamos voltar para o quarto agora. Percebi então que as paredes da fortaleza não nos podiam proteger. O inimigo já estava dentro dos portões. O ambiente na propriedade Scarati naquela noite era sufocante. Lá fora, uma trovoada estava a chegar, espelhando a agitação interior. O João tinha voltado mais cedo. Quando o Marco lhe contou sobre a cela, a equipa disse que o patrão foi para uma sala com o mestre de estábulos e o mestre de estábulos não voltou a sair a andar. Eu estava no quarto do Pedro a ler-lhe uma história, mas a minha mente estava noutro lugar. Tinha barricado a porta com uma cadeira, para a confusão do Pedro. Ouviu-se uma batida. 3 pancadas secas. Ana, sou eu, o João. Movi a cadeira e abri a porta. João estava lá, o rosto uma máscara de fúria, mas os olhos cheios de uma escuridão aterrorizante. Segurava um copo de uísque, os nós dos dedos brancos. Ele está a dormir? Perguntou suavemente. Sim, vem comigo. Levou-me não para o escritório, mas para a biblioteca, uma sala enorme de 2 andares cheia de livros. Trancou as pesadas portas de carvalho atrás de nós. Verifiquei a cela eu mesmo, disse João de costas para mim. Foi sabotagem, feita por um especialista. Foi a Sofia, disse, a minha voz a tremer. Ela ameaçou-me esta manhã. Chamou-me uma cadela vadia. Ela disse, eu sei. João interrompeu-me. Virou-se. Eu sei que foi ela. Pisquei os olhos. Sabe? Então por que é que ela ainda anda por aí livre? Porque é filha da família Calabrese, os nossos aliados. Se eu a tocar sem prova absoluta, começa uma guerra que queima a cidade inteira. João caminhou em direção a mim, a energia a irradiar dele, fazendo o ar estalar. Mas ela cometeu um erro. Ela atacou o meu filho para te atingir a ti. Parou a centímetros de mim. Tive de esticar o pescoço para o olhar. Ele cheirava a chuva e óleo de arma. Por quê? Sussurrei. Por que é que ela me odeia tanto? Estou aqui há 2 dias. Porque eu olho para ti, disse João, a sua voz caindo num rosnado áspero. A minha respiração ficou presa. O quê? Eu olho para ti, Ana.
E ela vê. Todos veem. Levantou uma mão, o polegar áspero traçando a linha da minha mandíbula. Tu entraste na minha vida do meio da chuva, destemida e imprudente, e fizeste o meu filho sorrir. Desafiaste-me na minha própria casa. A mão dele moveu-se para a nuca, os dedos emaranhando-se no meu cabelo. És perigosa para mim, murmurou, porque me fazes querer ser algo diferente de um monstro. O ar entre nós estava elétrico. O meu coração batia contra as costelas. Devia afastar-me. Ele era um criminoso, um assassino. Mas ao olhar para os olhos dele, não via o patrão. Via o homem solitário que vivia numa guerra fria há anos. João, respirei. Ele inclinou-se. Os seus lábios estavam a centímetros dos meus. Eu podia sentir o seu calor. Clique. O som foi alto na biblioteca silenciosa. Não era a porta. Era o som de toda a rede elétrica da propriedade a desligar-se. As luzes morreram. A biblioteca mergulhou na escuridão total. Fica embaixo, João rugiu. Ele atirou-se para cima de mim, levando-me para o chão atrás de um pesado sofá de couro, exatamente quando o vidro das portas francesas se estilhaçou para dentro. Crash! Disparos irromperam. Flashes vermelhos de fogo iluminavam a sala como luzes estroboscópicas. Balas rasgavam os livros acima das nossas cabeças, enviando papel a voar como confete. Fica aqui, João comandou. Puxou uma arma da cintura, eu nem a tinha visto ali, e agachou-se. Disparou 2 tiros na escuridão. Seguiu-se um grito. Pedro! Engasguei-me a lutar para me levantar. Tenho de ir ter com o Pedro? Não, os meus homens guardam a porta dele. João disparou novamente. Isto é um ataque, um assalto total. Como é que entraram? Gritei por cima do barulho do vidro a estilhaçar-se. Os portões, os guardas. Alguém desativou o sistema de segurança. João grunhiu, recarregando com velocidade praticada. Alguém lá dentro. Sofia. A percepção atingiu-nos a ambos ao mesmo tempo. A Sofia não tinha apenas cortado uma correia da cela. Ela tinha aberto as portas do inferno. As portas da biblioteca rebentaram. Lanternas cortaram a escuridão. Homens com equipamento tático e o brasão Moretti no peito invadiram a sala. João era um exército de um só homem. Movia-se com precisão letal, atingindo o primeiro homem na garganta e o segundo no peito. Mas eram demasiados. Corre, Ana! A passagem dos empregados atrás da estante. Vai ter com o Pedro? João gritou, disparando tiros de cobertura. Não discuti. Arrastei-me de gatas em direção à falsa estante que João tinha apontado. Empurrei a tranca escondida e ela abriu-se para um corredor escuro e estreito. Olhei para trás. João estava encurralado atrás da secretária, as balas a lascarem a madeira. Olhou para mim uma última vez, um olhar de proteção desesperada e feroz. Vai! Deslizei para a passagem escura e a estante fechou-se com um clique, abafando os sons do tiroteio. Corri. Corri por entre teias de aranha e pó, guiada apenas pela minha memória do layout da casa. A passagem abriu-se para o corredor no segundo andar. Era o caos. As luzes de emergência piscavam a vermelho. Fumo preencheu o ar. Vi corpos, guardas no chão. Corri para o quarto do Pedro. A porta estava aberta. O meu coração parou. Pedro! Arrombei a porta do quarto. Estava vazio. A cama desfeita. A janela aberta. À procura disto? Virei-me. No fim do corredor estava a Sofia. Segurava uma pistola de prata numa mão e, com a outra, agarrava o Pedro pelas costas do pijama. O miúdo chorava, a boca tapada com fita cola. Sofia sorriu e era o sorriso de um demônio. Os Moretti querem o rei, Sofia disse, erguendo a arma na direção do meu peito. Mas acho que levar o príncipe e a prostituta vai magoá-lo muito mais. Estava sozinha no corredor, desarmada, ofegante, a olhar para o cano da arma. João estava encurralado lá embaixo. Os guardas estavam mortos. Era só a empregada de balcão contra a herdeira do crime.
Olhei para a arma, depois para os olhos aterrorizados do Pedro. Uma estranha calma apoderou-se de mim. Lembrei-me da garrafa de ketchup. Lembrei-me do beco. Eu não era uma soldado. Eu era uma sobrevivente. Deixa-o ir, Sofia, disse, dando um passo em frente. Mais um passo e pinto as paredes contigo, Sofia avisou, engatilhando a arma. Dei o passo. O corredor estava banhado no piscar estroboscópico dos alarmes de emergência. Vermelho, preto, vermelho, preto. Pensas que és corajosa? Sofia troçou, o dedo a apertar o gatilho. Mas é só estúpida. És uma empregada de mesa. Tu serves as pessoas, não as salvas. Eu não olhei para a arma. Olhei para o Pedro. O miúdo tremia, os olhos arregalados de pânico. Mas ele estava a olhar para mim com confiança absoluta. Tens razão, disse eu, a minha voz surpreendentemente firme. Sou uma empregada de mesa. E sabes o que se aprende a servir mesas no cais do Sodré? Sofia franziu a testa, confusa com a falta de súplicas. O quê? A lidar com clientes que se recusam a sair. Não me atirei à arma, isso seria suicídio. Em vez disso, atirei-me ao extintor montado na parede à minha direita. Num movimento fluido, praticado durante anos a desviar-me de mãos atrevidas e bebidas derramadas, arranquei o pesado recipiente vermelho do gancho e atirei-o, não a Sofia, mas ao candelabro de cristal que estava diretamente acima da cabeça da Sofia. Clang! O pesado recipiente de aço chocou contra a delicada estrutura de cristal. A corrente, já enfraquecida por balas perdidas do andar de baixo, partiu-se. A Sofia olhou para cima. Foi o último erro que cometeu. O candelabro desabou. Não a esmagou, mas a explosão de vidro e metal atirou-a para o lado, fazendo a arma deslizar pelo chão. Ela gritou, caindo numa pilha de cristal estilhaçado. Pedro afastou-se, arrancando a fita cola da boca. Pedro, recua! Gritei. A Sofia já se estava a levantar. O rosto dela estava cortado, sangue a escorrer pelo vestido branco. Parecia louca. Viu a arma a 1,5 metros de distância. Atirou-se a ela. Eu não tinha arma. Tinha o meu corpo. Atirei-me a Sofia, derrubando a outra mulher no momento em que os seus dedos roçaram a pistola. Chocamos contra a parede. Esta não era uma luta de filme coreografada. Era feia. Eram unhas e dentes e desespero. Sofia era treinada em autodefesa, mas eu estava a lutar por uma criança. Sofia enfiou um joelho nas minhas costelas. Ofeguei, o ar a sair dos meus pulmões, mas agarrei o cabelo da Sofia e bati com a cabeça dela nas tábuas do chão. Sofia gritou e revirou-se, prendendo-me no chão. As suas mãos foram para a minha garganta. Morre, morre. O mundo começou a ficar preto nas bordas da minha visão. Arranhei os pulsos da Sofia, mas o aperto era de ferro. Então uma pequena sombra moveu-se. Deixa-a em paz. Pedro, a segurar uma pesada estátua de mármore da mesa do corredor, balançou-a com toda a sua força. Tac! Ele atingiu a Sofia em cheio no ombro. Não foi suficiente para a desmaiar, mas quebrou o aperto dela. Ela uivou de dor, virando-se para bater no miúdo. Não! Rugi. A descarga de oxigênio atingiu o meu sangue. Inclinei as ancas, dando a Sofia para fora. Agarrei-a por cima, peguei na arma do chão e apontei-a. Não sabia como disparar. As minhas mãos tremiam, mas apontei o cano diretamente para o peito da Sofia. Não te mexas, ofeguei, sangue a escorrer de um corte na minha testa. Juro por Deus, não te mexas. Sofia congelou. Olhou para a arma, depois para os meus olhos. Viu algo lá que a aterrorizou. Não era o medo de uma vítima. Era a raiva de uma mãe a proteger o seu filho. Ana! A voz veio das escadas. João Scarati estava lá. Estava coberto de pó de gesso, a camisa rasgada, uma mancha de sangue na bochecha. Segurava uma submetralhadora.
e atrás dele estavam Marco e 3 outros guardas sobreviventes. João olhou para a cena, o candelabro estilhaçado, o assassino Moretti inconsciente no corredor, o filho a segurar uma estátua de mármore, e a empregada de balcão do cais do Sodré a apontar uma arma à traidora. Ele aproximou-se devagar. Gentilmente, colocou a sua mão sobre a minha mão na arma. Já a tenho, sussurrou, a voz rouca de emoção. Pode soltar, Ana. Eu já a tenho. A minha adrenalina caiu. Desabei a arma a cair da minha mão. João chutou-a para longe e fez um sinal aos seus homens. Levem-na! João ordenou, apontando para a Sofia. A sua voz era fria como a sepultura. Para a cave. Temos muito que discutir sobre lealdade. A Sofia não gritou enquanto a arrastavam. Apenas olhou para João, sabendo que o seu destino estava selado. João ajoelhou-se. Não verificou o seu império. Puxou o Pedro e a mim para um abraço esmagador. Pedro enterrou o rosto no peito do pai, a soluçar. A Ana salvou-me, papá. Ela deitou o teto abaixo em cima dela. João olhou para mim por cima da cabeça do filho. Os seus olhos eram poços escuros de intensidade. Estendeu a mão e limpou o sangue da minha testa com o polegar. Disse-te para correres. Não deixo gorjetas boas. Consegui um sorriso fraco. João não sorriu. Inclinou-se e beijou-me. Foi um beijo de posse, de alívio, de uma promessa feita em sangue. Tinha gosto a fumo e sobrevivência. Já não era uma empregada de mesa. João sussurrou contra os meus lábios. És minha. E hoje? É difícil dizer, o letreiro de neon do colher enferrujada já não existe. No seu lugar, uma placa de madeira elegante pintada à mão diz Cozinha Scarati. O interior foi renovado. As manchas de gordura desapareceram, substituídas por mogno polido e iluminação quente. Mas o coração, esse é o mesmo. Eu estou atrás do balcão, sim, mas já não uso uniforme. Visto uma blusa de seda e brincos de diamantes que apanham a luz. Um presente dele, do João. A campainha tocou. Fechado para evento privado. Chamei alegremente. Tenho uma reserva, respondeu uma voz profunda. João entrou. Ele parece diferente. O peso do mundo ainda está nos seus ombros. Afinal, ser o chefe de Lisboa não é um trabalho a tempo parcial, mas as sombras nos seus olhos desapareceram. Ele caminhou para trás do balcão e beijou-me, ignorando o espanto do cozinheiro de linha. Onde está ele? João perguntou. Cabine 4, a fazer os trabalhos de casa. João olhou. O Pedro estava sentado na cabine do canto, a morder um lápis, parecendo saudável e feliz. Sem olheiras, sem sobressaltos. A família Moretti entregou formalmente os territórios esta manhã, disse João, descansando a mão na minha cintura. Acabou, a guerra terminou. Por agora, corrigiu gentilmente, eu já conhecia esta vida. Sabia que haveria sempre outra guerra, mas também sabia que já não a estava a lutar sozinha. Estendi a mão por baixo do balcão e tirei um prato. Sanduíche de queijo grelhado, extra crocante. João riu, um som rico e genuíno que ele tinha reaprendido a fazer. Estás a tentar engordar-me. Estou a mantê-lo alimentado, Sr. Scarati. Um homem com fome é um homem perigoso. Continuo perigoso. João murmurou, inclinando-se, mas apenas para aqueles que ameaçam o que é meu. Deu uma dentada na sanduíche ali mesmo, no diner onde tudo começou. Lá fora, a chuva começou a cair sobre as ruas da cidade, lavando a sujidade. Mas lá dentro estava quente. Olhei para os meus rapazes, o lobo e o filhote. Tinha deixado um miúdo com fome entrar no meu diner e encontrei uma família. Tinha enfrentado o diabo e fiz com que ele se apaixonasse. Eu não era apenas uma sobrevivente. Eu era a rainha do bairro das Docas. E longa vida a rainha. E hoje? Bem, é isso. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não cometi o maior erro da minha vida,
Se troquei uma vida simples, com problemas pequenos e previsíveis, por um conto de fadas sombrio cheio de perigos. É provável que sejam ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida, é a nossa vida. E por mais estranha e assustadora que seja, é minha. Que faríamos nós sem estes sobressaltos para nos mostrar do que somos